Muito tem se falado sobre a importância de uma alimentação balanceada para que crianças e adolescentes cresçam saudáveis. Pegando carona nesse assunto, com a promessa de trazer inúmeros benefícios, o consumo de bebidas energéticas e esportivas tem aumentado muito. Hoje vamos falar sobre a composição e o impacto dessas bebidas na população pediátrica. Não percam! Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi, eu sou podcaster, pai do João, pai do Davi. E esse episódio vai te dar asas ou problemas, hein? É isso aí. Eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura, que não consomem esse tipo de bebida, mas que já na lancheira de alguns amiguinhos na escola estão adicionando bebidas energéticas. Tá zoando. Não me diga. Imagina a criançada chegando com 5, 6 aninhos. Nossa, eu não dormi nada essa noite. Eu vou tomar um... Céu, não acredito. Eu acredito. Eu sou a Ivani Mancini, eu sou pediatra podcaster, eu sou mãe do Fernando, que não usa, até onde eu sei, bebida energética. Né? Com um whiskyzinho assim, não? Pô, 21 anos, Não. isso aí bombava, hein? Até onde eu sei, né? Porque Fernandinho. você sabe. Tamo de Né? olho, hein? Agora, Carol, conta essa história melhor, gente. Que história é essa? Eu tenho sobrinhos, né? Meu sobrinho tem 12 anos e meu outro sobrinho tem 10 anos. E meu sobrinho de 12 anos veio comentando que na lancheira de alguns amigos na escola, os pais colocam como opção de bebida, não diariamente, mas alguns dias as crianças levam uma bebida energética, tipo um Red Bull, alguma coisa nesse sentido. Eu não acredito. Sim. Agora, para quê e Meu por quê? Deus do céu, Carolina. Imagina, se eu der Red Bull Meu pro João, Deus. eu vou ter que deixar de ser pai, velho. Vou Não, avisar mais ele. do que isso, Senhora, gente. A gente gente. vai visitar um pouco do que são essas bebidas, mas do quanto a gente tem adicionado na rotina de crianças coisas desnecessárias. A gente falou no episódio da semana passada que muito do que a gente teme é a falta de estudo de segurança. Então, quando a gente vai dar a vacina do Covid, todo mundo enche da pitaco que o RNA, que a vacina é baseada em tal coisa, que não tem estudo. Na hora de dar um energético, Pois é. que não tem benefício algum, a E que pessoa já se sente à e vontade. que tem um monte de estudo dizendo o que faz. Exatamente. Aí a pessoa é ignorante. né? Só lembro da taurina. Da taurina, né? Não, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas, Ivani, vamos pensar. Mas a gente sabe que essas bebidas energéticas esportivas, elas têm sido cada vez mais utilizadas no cotidiano das pessoas, certo? Isso é um fato. O problema é que, atualmente, essa utilização começou a ser corriqueira também na população pediátrica. Então, como eu citei, cada vez mais cedo a população pediátrica tem tido acesso a esse tipo de bebida, tá? Como, principalmente, o benefício. Então, quando eu ouvi isso da boca do meu sobrinho, é porque ele está numa fase de querer também ficar forte e mais saudável e ter um rendimento nas atividades físicas. Quer jogar mais futebol por mais tempo. Exato, e aí começa a aparecer a promessa da bebida, da energética e da bebida esportiva como uma possibilidade de melhorar o rendimento dessas crianças, certo? Então, a gente tem que ter muita atenção, visto que isso pode, sim, representar um grande risco, tá? A gente sabe que existem crianças que são atletas, isso é um fato, certo? Existem crianças que têm rotina de treino que se assemelham ao atleta, respeitando toda a biologia e os cuidados. Hoje em dia a gente tem muito mais isso do que tinha no passado, né? A gente comentou num episódio nosso, Sim. quando a gente falou sobre, por exemplo, futebol. Hoje em Sim. dia você não faz mais treino de cabeceio, de Isso. repetição pelo risco de concussão cerebral, mas mesmo assim existem crianças que têm um ritmo de treino que é de atleta. Então, mas Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que se usaria uma bebida energética? Por quê? Então, em teoria, Ivani, a Por ideia... que eles querem isso? Eles querem para ter mais energia, na cabeça do adolescente, para ter mais energia, para gerar um rendimento melhor da atividade física. Para eu Sei. ter uma condição de ser um atleta melhor. Para eu Tá. melhorar minha performance como atleta. E isso, Tá? em geral, é utilizado? Isso não deve ser utilizado, Não, mas tudo sim, bem, mas é frequentemente utilizado? pela população pediátrica, É. de maneira inadequada, sim. É. Isso que se tem E se pelos visto. atletas também é utilizado? Também, e o que se justifica, Ivani, isso que eu ia falar, justamente é nessa população que tem, teoricamente, um consumo maior de energia, de sais, minerais, você pode justificar a utilização, a gente vai falar ao longo Não, do mas episódio. aí nós estamos falando da bebida esportiva ou da bebida Também, energética? em alguns momentos, também da bebida energética. Teoricamente, vocês vão ver quando a gente citar
os componentes, às vezes você tem adição de um no outro. Então, por isso que eles colocam no episódio. Não é a mesma coisa e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Isso. Que eles são diferentes. Vamos então já explicar o que é isso. O que, Tá. que é bebida esportiva, o que, que é bebida... Antes disso, só vou falar uma coisa, Ivani, assim, isso é tão relevante que eles fizeram uma compilação de dados. Então, o Comitê de Nutrição da Academia Americana de Pediatria, o Conselho de Medicina Esportiva e Fitness, eles conduziram uma revisão sistemática de 2000 a 2009. Então, eles Sei. levantaram artigos e Sim. publicações relacionadas ao tema. Sim. E foi gerado um relatório Uhum. tá, do Instituto de Medicina sobre Saúde Escolar e utilizaram também as declarações da American Dietetic Association e do American College of Sports Medicine para fazer, de fato, uma avaliação real e uma avaliação robusta do risco da utilização ou da necessidade real. Tá. Porque isso que você perguntou é justamente o que eles têm perguntado. Existe um benefício Sim. e que população poderia ou deveria utilizar, Certo. tá? Então, a gente vai usar um pouco de tudo isso que a gente comentou para entender de onde vem essa informação, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa aqui é diferenciar, porque bebida esportiva é diferente de bebida energética, ok? Exatamente. Então, os termos não são a mesma coisa e eles não devem ser usados de forma intercambiável. Não é a mesma coisa, Não tá é a certo? mesma coisa, exatamente. Então, as bebidas esportivas, elas são o quê? São aquelas bebidas aromatizadas, que geralmente contêm carboidratos, minerais, eletrólitos, tá certo? O Gatorade, vai. Vamos colocar. Marathon, pra não... Tá. Né? Né? Às Powerade, vezes pronto, pra E vão todos. eletrólitos também, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Ok. A gente tinha dito no outro episódio que essas bebidas até poderiam ser consumidas quando você tem aquele treino que é muito exaustivo. Quer dizer, aquele treino que o cara fica mais de 1 hora treinando. Tudo bem, aí tua perda é tão grande a ponto de você até poder usar uma bebida esportiva. Como reposição. Exato. Agora, não é assim, extremamente necessário, mas poderia até ser usada, certo? O cara corre a maratona. Ok, né, gente? Exatamente. Usa, né? Tá bom. Tá perdendo um monte. Tá? Agora, desculpa, Carol. Não, e agora o que você ia falar? Isso é muito importante, isso é a bebida esportiva, certo, Ivani? Sim. Quando a gente passa para a face da bebida energética, Então. apesar do termo energia pode ser interpretado apenas como caloria, não é verdade. Não O é grande isso. problema da bebida energética é o que ela tem, Ivani? Estimulantes. Exatamente. E o principal deles qual é? Cafeína. Exato. E mesmo o Guaraná, vocês vão ver à frente que o Guaraná também vem ligado à cafeína. Sim, tem Certo? cafeína. Até refrigerante tem cafeína. Com quantidade, né? Opa! tem carboidrato, aí a quantidade é variável, sabe? Mas pode ter também isso que eu falei, Ivani, proteína, aminoácido, vitamina, sódio. Então, a Sim, energética... ele chegaria como se fosse uma coisa boa, né? Exato. Então, por isso que às vezes o adolescente fala assim, mas espera aí, ele chama às vezes, ou ele se confunde a bebida energética como uma bebida potencialmente esportiva, porque ele vem com outros itens que também compõem a bebida esportiva, certo? Uhum, sim. Mas Então, mas aí é que tá. É necessário isso, Carolina? não é necessário. Isso que você comentou, Ivani, assim, então eu corro uma maratona. Eu posso tomar uma bebida esportiva? Eu posso tomar uma bebida esportiva, mas isso não pode ser única e exclusivamente a minha base de hidratação. O Exatamente. que a É gente como a sabe- gente falou no outro Isso. episódio. Isso é uma situação muito particular. A grande maioria das vezes, se você beber água, já tá bom. Exatamente. Tá certo? Exatamente. É aquela hidratação que a gente tinha comentado no outro episódio, não é, Carol? Exatamente. E que não é necessário você ficar usando bebida esportiva nenhuma. Nenhuma. E muito menos energética, certo? E assim, criança que leva bebida esportiva na lancheira, também tem, sim, não é? com certeza. Aquele que não leva suco, não leva água e leva o tal do Gato lá, né? O gato. Exato. Gatorade, O como grande diz minha mãe. problema, Ivani, é que você está somando caloria, você está somando sais, todos esses componentes Isso. da bebida, você pode fazer uma sobrecarga. Exatamente. Não só calórica, mas você pode gerar um dano em decorrência da utilização. A gente falou isso em vários episódios. Uma criança, até a vida adulta, deveria se hidratar à base de água e ponto. Exatamente. Lembra que a gente falou? Lembro. Não tem mais suco, não tem mais refrigerante, não tem mais nada. É água e ponto. Então, não justifica que você, como pai e mãe, estimulem ou permitam, facilitem o consumo desse tipo de bebida. Mas eu vou te fazer uma pergunta. E aquela criança que corre o dia inteiro, sua pra caramba, Carol? Ela não está perdendo sais ali? Sim, Ivani, por isso que a Então. gente come. É por isso que a gente se alimenta. Então, por que a gente Então fala ela não em todos... precisa da bebida Não, energética para gente, repor os não, sais? nem num dia de maratona na Bahia. A criança, se ela se alimentar adequadamente, se ela beber líquido, ela vai
ter o que é necessário para a vida dela. Se as pessoas incorporassem essa condição como sine qua non para a sobrevivência saudável, o quê? Ter uma alimentação balanceada. A criança não pode não ter uma alimentação balanceada. Um adulto que tem uma opção de comer trash food é uma coisa. Uma criança, na formação, ela tem que ter rotina alimentar, composição alimentar adequada, que inclui água para hidratar. Tá? Perfeito. Quando a gente fala de bebida energética e bebida esportiva, a composição, como a gente citou anteriormente, se mistura. Então, o que a gente tem que pensar? Em ambas situações, elas provavelmente vão conter água, e aí tudo bem. Eu posso falar, mas olha lá a composição, tem muita água. Sim, tem água. Mas por que não beber água só, em vez de ter a água necessariamente nessa bebida energética, tá? E aí a gente sabe o quanto é importante ter a água para hidratar, para regular a temperatura, e tudo isso é colocado como um benefício da bebida energética se pautando na água, mas eu posso beber água livre. Tá? Uma outra composição muito importante, de fato, são os carboidratos, certo? Sim. E até mais na bebida esportiva. Então, lá no outro porque episódio... é doce, tudo isso é doce, né? E no outro episódio você comentou, né, Ivani, o quanto é importante o pré-treino e o pós-treino. Isso Então, a gente está mesmo. falando para uma população até com uma cara mais de adolescente, certo? Isso. Que já tem esse foco. Então, sim, você pode até justificar esse tipo de bebida quando você tem esse olhar, mas não é necessário. Porque se eu tiver dentro da minha alimentação um pré-treino e um pós-treino adequado, com o que eu tenho em casa, sem necessariamente ser bebida esportiva ou bebida energética, isso é completamente possível de ser, Perfeito. de ser sanado, certo? Não preciso necessariamente consumir. Mas tem o carboidrato, e a gente sabe que é fonte de energia, que é bastante importante para criança e para adolescente. Eu preciso ter carboidrato na minha alimentação, e tendo carboidrato na bebida energética e na bebida esportiva, isso é uma justificativa do consumo saudável de ambas. Perfeito. Certo? Agora, o ponto mais importante e delicado, Ivani, Bom. que é... justamente o estimulante, a cafeína. Exato. Bom, aí eu gostaria de pedir uma parte aqui para falar o seguinte. Vou perguntar para o Gustavo, que está muito quieto. Tô Ô, precisando de uma Gustavo. bebida energética. Gustavo, como que o seu corpo sabe que você tem que dormir? Por que você começa a ficar com sono? Porque ele No tá final todo do sem dia. energia, ele tá todo fraquinho ali, tá acabando a pilha. Mas como é que o cérebro entende que é hora de dormir? Porque tá à noite. Não, tô brincando. Mas ó, Isso não é um tudo bem, estímulo, isso né? é uma das É. coisas. Sim, tá? a noite gera... Ok, a noite gera liberação de melatonina Isso. e aí dá o start para o sono. Mas cansaço. nessa hora você já está cansado. Tá. O que é que dá o cansaço? Falta de energia. É o seguinte, Reprovei. veja bem. Não foi reprovado, mas é assim. Existe uma substância que se chama adenosina. Tá? Adenosina. Ele é um aminoácido, tá? Então, o que acontece quando você acorda de manhã, tá lá seu cérebro limpinho, show de bola, lustroso. Aí você começa a fazer seu dia, né? Você vai e começa a ler, você começa a resolver problema, tal, anda lá. E aí o que vai acontecendo? Conforme vai passando o tempo e você vai pensando, e seu cérebro vai funcionando e tudo, vai acumulando uma substância que se chama adenosina, tá? Então ela vai acumulando ao longo do dia. Vai acumulando, 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 acumulando. E existem receptores para adenosina no cérebro. Então, quando chega num determinado nível de adenosina alto, isso dá um sinal de que está na hora de nanar. Você tem que dormir para limpar essa adenosina toda. Chega uma hora que chega. Chega uma hora que chega, você tem que limpar toda essa adenosina. Isso você vai fazer na hora que você dorme, faz o limpa todo, e no dia seguinte você está prontinho de novo. Novo de novo. Novo de novo. Ou seja, a adenosina acumulada é justamente ela que vai te dar sono. Ok? Certo. Lembrou? Muito bom. O que faz a cafeína? Ela anula a adenoína. Ela Adenosina. Bloqueia. o receptor da adenosina, ela se liga nele. Ela fala, não, eu vou ficar aqui. Então, o que acontece? A pessoa
Não tem o acumula efeito. adenoína. Não, ela acumula. Só que ela não tem o conecta. efeito. Não conecta no receptor, não tem o efeito. Então o arrebite do caminhoneiro mexe com isso aí também. Hein? Mexe com isso. O café mexe com isso, porque você toma café, tem cafeína. A cafeína bloqueia o efeito da adenosina. Então a pessoa, ela fica sem o sono. Mas quando vem numa paulada. Aí o que acontece? A cafeína, ela tem uma meia-vida, que chama duração longa. Entendeu? Então, o cara toma o café de manhã, ele dura algumas horas ali até a tarde, geralmente. Tá? Umas 8 horinhas, mais ou menos, de meia-vida. Então, se a pessoa, por exemplo, toma um café de noite, Não dorme. tá? Não dorme. Mas eu Por já quê? tomei um copão e ó. Gustavo, é assim que o café funciona, que a cafeína funciona, tá certo? Agora, você vai pegar... Ah, mas tem um detalhe aqui. E aquela adenosina toda que foi acumulando? Então, a hora que a cafeína é eliminada, você tem aquele monte de adenosina, tudo lá que estava lá, todo represado, e que dá um efeito enorme. Um rebotezão de dormir. Um rebotezão. Entendeu? Ou seja, gente, uma criança não deve tomar cafeína. Toma café. Só descafeinado. Só descafeinado. Exatamente. Eu tenho um beijo Um pro Rick, que adolescente, gosta. um adolescente também não. Por quê? Porque a gente está falando que tem que dormir. Nós não estamos falando do sono? Ora, o cara, ele toma um energético para quê? Para ficar acordado, certo, Carol? Exatamente. Então, imagina a bagunça cerebral que vai dando isso. Agora, e a tal da taurina? Que Não, coloca... taurina é um outro, É uma outra parada. é um outro aminoácido. Tá? Ah, outro aminoácido. É outro tipo de aminoácido. Agora Mas ele não vejam, bloqueia essas coisas Então, eu também. quis explicar o que é que faz a cafeína, como ela atua no cérebro, certo, Perfeito. Carol? Agora, nós estamos falando de bebida energética que contém cafeína, e Contém não é cafeína. pouco. Não é pouco. E olha, vejam que importante. Por que os adolescentes procuram também bebidas que contenham cafeína? Porque a promessa, e existem estudos que mostram isso, que melhora de fato o rendimento da atividade física, pensando que a pessoa não vai fadigar. Ela demora mais para entrar em fadiga, ela melhora o rendimento. Isso estudos em adultos. Em criança não existe essa comprovação, até porque não é ético você fazer um estudo desse, porque a criança não deve ser, e o adolescente, exposta a Cafeína. certo? Exatamente. Então, e para você ter esse efeito ergogênico, que eles chamam, esses efeitos foram relatados com doses de 3 a 6 miligramas por quilo de cafeína. Só que alguns atletas que desejam melhorar o desempenho, eles chegam a ingerir 13 miligramas por quilo de peso 4 vezes mais. de cafeína. Então, não é só a criança. O adulto também vai ter uma bagunça, porque o adulto também precisa dormir. Lógico. E se eu tenho essa saturação dos receptores de adenosina, eu não vou ter esse start de desligar. Eu preciso descansar. Na verdade, isso tudo é fisiológico, gente. É o seu Sim. corpo funcionando de maneira adequada. Você Sim. chegou no momento de descansar, o seu corpo sinaliza e você descansa. Você não pode boicotar o próprio corpo, vocês entendem? Então, é muito grave. Por isso que dá taquicardia, por isso que dá fadiga, porque na hora que você está sob efeito da cafeína, você tem todos esses efeitos estimulantes e depois você tem um down regulation, ou seja, É tem uma isso ação aí. aguda A de uma... adenosina sobrou ali, já era. Exatamente. Exatamente. Tá? Ou seja, Carolina, Não coloque na lancheira do seu filho. Agora, vejam que importante isso. imagina o cidadão levando na lancheira uma Exato. bebida energética. Exatamente. Isso é muito. E lá, um pouquinho à frente, a gente vai falar como sabendo que existe isso, esse relatório dos grupos que a gente citou, ele inclui a não liberação da utilização dessas bebidas em escola. Mas antes disso, eu queria falar para vocês. É tão relevante o consumo de cafeína que, em 2005, a Associação Americana de Centros de Controle de Intoxicação, ela relatou mais de 4.600 ligações recebidas para perguntar sobre cafeína. Ou seja, pessoas que provavelmente consumiram, tiveram um efeito colateral e ponderaram se estavam intoxicadas por cafeína. Dessas ligações de 4.600, 2.600 envolveram pacientes menores de 19 anos. E 2.345 pacientes necessitaram de tratamento. Ou seja, dentro da faixa etária abaixo de 19 anos, quase todo mundo precisou de tratamento. De 2.600, 2.345 tiveram que ser atendidos. É muito grave, então, gente. Se você for pensar que nós temos, por exemplo, um time de futebol aqui no Brasil, que é patrocinado, inclusive o nome dele. Ele Pela é... bebida energética. Exatamente. Tá certo? Ou seja, você associa justamente
a bebida energética ao esporte. Sim, vários Uma outros coisa que campeonatos Então, de outras modalidades. exatamente. Quer dizer, aqui, gente, olha, veja, para o adolescente, essa mensagem que você está passando é que é tudo bem, que na verdade é bom. E não é, né, gente? Olha o efeito colateral, né? Olha o efeito colateral. E mais do que isso, Ivani, eles associam isso com dependência física mesmo. Não, Dependência da utilização de cafeína. Existe dependência de Sim, cafeína. sim. Tem pessoas que não conseguem ficar sem café, Não, né? sem pessoas, muitas pessoas exato. ficam tomando café direto. Exato, Tá certo? exatamente. Pra fazer tudo. Pra E o dia que fazer não toma, tudo, se arrasta. É lógico, porque Eu conheço sobra. vários, assim. Não, é porque a pessoa, o que acontece? Ela faz isso, aí chega à noite, Gustavo, ela não consegue dormir. Por quê? Porque a cafeína demora para ser eliminada. Resultado, ela não dorme direito. Aí ela tem insônia. privação do sono. Aí, tá certo? aí toma remédio pra dormir. Não, aí ela tem privação do sono, não dorme bem. Quando ela acorda de manhã, ela tá um caco. Então, o que ela faz? Ela toma cafeína, que é para não ter sono. Isso só vai piorando as coisas. Ela vai tem piorar. É isso. 15 anos de acúmulo de Não é para dar dormido. café para crianças. Não é para dar café para Tá criança. certo? E olha Muito menos bebida energética. Muito menos. Veja só que a gente falou que de 3 a 6 miligramas por quilo já tem um potencial ergogênico, que alguns atletas consomem 13 miligramas por quilo, que a gente Exato. achou bastante. Agora, vejam esse estudo americano que relatou que para crianças de 7 a 8 anos, eles viram uma ingestão variável de cafeína de até 16 miligramas por dia. Nossa. De 9 a 10 anos até 24 miligramas por dia. E de 5 a 18 anos, num estudo maior, eles viram um consumo de até 37,5 miligramas por dia. Então, vocês vejam como o consumo é muito variável. E em alguns estudos, o consumo é muito elevado. Isso é um perigo. Mas eu queria ter uma noção, mais ou menos, de quanto que isso é em relação, por exemplo, Ao energético, ao volume, você fala. ou então a um café, né? E para que as pessoas tenham ideia, uma coisa que a Ivani sugeriu para vocês entenderem, por exemplo, uma latinha de Red Bull de 250 ml, ela tem mais ou menos 80 miligramas de cafeína. Então, a gente falou aqui num consumo de por volta de 37 miligramas por dia, em média. Então, numa latinha, você mais do que dobra esse consumo da sua criança, tá? Então, assim, vejam, isso é muito relevante. Muito relevante Imagina o cara mesmo. que leva uma latinha dessa na escola. Tá na Carolina, escola. não. As cantinas Eu não são tô proibidas de vender, né? Ah, Provavelmente não sei, sim. né? Eu não sei. Olha, eu acho que assim, o principal ponto de apoio, de alerta dessas bebidas, sem dúvida nenhuma, é a cafeína e também tem o guaraná junto. Então, Sim. apesar do guaraná não ocupar necessariamente o receptor de adenosina, mas o guaraná, ele tem um potencial de ação muito maior. Então, 1 grama de guaraná equivale a aproximadamente 40 miligramas de cafeína. Então, quando eu associo as duas coisas, eu tenho mais um efeito estimulante. Eu tenho uma piora ainda maior na minha capacidade de relaxar, de dormir. Então, vejam que tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Usar bebida estimulante para criança, tá tudo errado. Claro que eles vendem, então, a composição também de eletrólitos. Então, é legal porque a gente repõe eletrólitos. Eles falam dos aminoácidos, né, que melhora o músculo, isso realmente está ali. Mas não é isso que a gente tem que se fixar ou que olhar para justificar o benefício da utilização da bebida, certo? Não justifica a gente usar essa bebida. Um outro ponto que se fala muito, Ivani, é que eu estou numa criança, o olhar pediátrico do ebiatra, é que eu tenho, inclusive, efeitos prejudiciais para os dentes. Então, essas bebidas porque são todas açucaradas. É, lógico, é o que você estava falando. Tem lá carboidrato. Exato. É açúcar, né, gente? Exatamente. É claro, você fica bebendo aquilo em vez de beber água. Lógico, nós já falamos isso naquele nosso episódio que falava sobre a saúde bucal. É exatamente sobre isso que a gente falava. Muda totalmente o pH Exato. e favorece você ter cárie. Exatamente. E eu já escutei gente falando assim, mas eu nem tomo pela energia, que eu gosto do gosto. Porque é doce. É. É isso mesmo. Lógico. Só que você tem que pensar o que está ali dentro, Gu. É muito importante isso, certo? E por que a gente fala nesse episódio da importância? Não é só para o pai e para a mãe. Para os pediatras que nos ouvem, isso é recomendado para que o pediatra ativamente, e o ebiatra, procure
no momento da avaliação do paciente, o consumo dessas bebidas. Se a pergunta não for ativa, isso não vai aparecer. Então, a recomendação desses relatórios, inclusive, diz, você que cuida, você que está na linha de frente, pergunte para o seu adolescente, para sua criança, se eles consomem. Pergunta para o pai e para a mãe. Porque, às vezes é desinformação. Claro. A criança pede, o pai compra e não tem noção do risco que ele está expondo o filho Não, a e partir você da vê, exposição. né? Quando você vai ao supermercado, gente, tem muita bebida energética, tem muita gente. Se não De tudo tivesse que é cor. de tudo que é cor, de tudo quanto é latinha, com um monte de desenhos bonitinhos, né? Uma coisa parece meio assim, Compre. moderna. Resultado, porque tem o apelo justamente para o adolescente. Agora, gente, pelo amor de Deus, as pessoas têm que entender, saber do que se trata, o que faz, qual é o grande perigo e abolir isso aí. Isso aí, Vani. E aí, o que eles recomendam para o pediatra? Então, melhorar a educação de crianças e adolescentes e os pais. Essa educação tem que destacar o risco potencial à saúde associado ao consumo dessas bebidas. Entender que as bebidas energéticas apresentam risco potenciais à saúde, principalmente devido a esses estimulantes que a gente falou agora. Sim. Tá? Então, não são próprias para criança e adolescente. Aconselhar que a ingestão rotineira dessas bebidas contendo carboidrato pode levar ao sobrepeso, que a gente já falou várias vezes. Além de tudo. Além de lesão oral. E, de fato, o grande recado é incentivar o consumo de água. Certo, gente? Incentivar o consumo de água. As escolas têm que tapar, isso tem que ser colocado em pauta. Então, quem nos ouve, que trabalha em escolas e que tem esse acesso, é importante que isso seja falado. Porque às vezes o o pai cara nem... leva na lancheira, alguém tem que... Alguém escuta, tem que ninguém olhar. vai falar nada. Se tem uma Será criança que lá levou tomando. porque o pai colocou essa criança também, né? Porque ou às vezes pegou em casa, mas alguém tem que olhar, né, Gu? Não, mas a se lancheira tem das em meninas casa- em casa a gente olha. Tem que dar A um- Maria, Tem. ela faz a lancheira dela, mas ela Gustavo, eu faz não acredito. sob supervisão, né? Não, escuta, e se tem em casa também, tem que ser muito bem claro que não é para ser usado por... E pergunta se na cantina estão colocando isso. Porque se não tiver em São Paulo tem algumas coisas que proíbem, né, na venda na cantina. Não sei se isso é proibido, a gente não tem essa informação. Mas dá uma olhada aí, pergunta pro seu filho se na cantina estão oferecendo esse tipo de bebida. É isso aí. Isso aí, Muito gente. bem. Se você quer saber um pouquinho mais e acompanhar e tirar dúvidas com a gente no @ PediatraCast. Muito bem. Se você quer ver a Ivani pulando de paraquedas, tomando bebidas energéticas lá no TikTok, você consegue ver esses Não vídeos. posso com bebida energética. Ah, você não pode? Não, porque eu tenho extrasístoles. Ah, o que é isso? O Traduzido. batimento cardíaco É uma arritmia. dá uma arritmia. Não É posso. mesmo? Não posso com cafeína. Então era só o potinho, era a água que ela tinha dentro do. Era Olha que ela pulou, assim, é uma loucura. Tem lá um pulo, mais de 1 minuto e 35 em queda livre. Né? A bochecha assim, né, Gu? E dá pra ver um momento do vídeo, ela põe assim a língua pra fora pra sentir o gosto do ar, assim. E aí começa a Ô, fazer. Gustavo, eu não pularia de paraquedas, mas nem por $1 milhão. É mesmo? Mas nem a Nossa, pau, nem meu. eu. Ó, pra você ter uma ideia, eu me sinto mal até quando eu passo em cima do viaduto. Ah, dentro é? do carro. Que isso, Ivani? Que Exatamente. isso? Não posso com altura. Tá certo. Então, esse vídeo é raríssimo. Você tem que correr lá no TikTok. Que ele vai desaparecer É isso aí. se você não olhar. É isso aí, nos próximos dias. Então vai lá no TikTok, @PediatraCast. A gente se vê no próximo episódio, no próximo domingo. Até a próxima e Tchau! tchau!